Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo muito especial para mim, que é o meu devocional com Deus. A gente sabe que o devocional é um tempo que a gente reserva, para nossa comunhão com Deus. É o tempo que a gente tira para Ele, para o nosso relacionamento com Ele, para conversar com Ele e também para ouvi-lo falar. O nosso Deus, Ele merece um tempo para Ele. Então isso é muito importante e isso traz grandes benefícios para nós. Não só no nosso relacionamento com Ele, que fica cada vez mais íntimo e mais profundo, mas também os frutos que isso vai gerando dentro de nós. Imagine você ser acompanhada pelo Espírito Santo, por Deus, todos os dias. É impossível a nossa vida não mudar. Eu sei que devocional é algo muito particular e pessoal. Muitas pessoas têm a impressão que nós precisamos nos mostrar totalmente espirituais diante de Deus. Cada pessoa tem um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, um tempo onde a gente vai começando a entender mais. É como se Deus fosse trabalhando com a gente por porções, por medidas. Deus nunca entrega tudo de uma vez. Deus nunca fala tudo de uma vez. Então, assim, tem um processo. Por exemplo, no início, como eu era uma pessoa nova convertida, não tinha assim muitos amigos ou conhecidos cristãos, eu tinha dificuldade para entender a palavra, até mesmo que o pastor pregava. Então, assim, era difícil para mim entender. Mas eu lembro que eu focava mais em oração. Eu sempre entendi e entendo que a oração, ela não é uma mensagem ou palavras elaboradas ou bonitas para tocar o coração de Deus. Mas não podemos deixar de ser quem nós somos. Achar que tem um tipo de oração elaborada, uma forma de falar que é mais aceita diante de Deus. Não. Cada um de nós temos uma forma de falar, de se expressar. Não é uma receita que você segue. Tipo, eu vou jejuar, vou orar, vou louvar e Deus vai me abençoar. Então, nesse meu começo, como eu não entendia muito, não conhecia muito, até mesmo as histórias bíblicas, não tinha muita profundidade, não tinha muitos conhecidos, muitos amigos, eu comecei desde o início assim mesmo, Eu orava muito. Eu orava e profetizava. Claro que a princípio eu não sabia que eu estava profetizando. Hoje eu já entendo. Você vê como o próprio Espírito Santo vai nos levando, vai nos conduzindo, Eu orava, eu profetizava sem ao menos, ter o completo entendimento do que eu estava fazendo. Mas eu tinha um anseio em fazer. Então, como eu não sabia muitas coisas, eu falava para Deus através de oração: Senhor, me ensina. Senhor, me dá discernimento da tua palavra, me dá entendimento, me dá clareza da tua palavra. Eu não quero lê-la como se fosse um livro qualquer, eu quero entendê-la. O que o Senhor quer falar comigo? Me dá discernimento, entendimento, sabedoria. Eu falava isso todos os dias, todos os dias. Todos os dias pela manhã, eu acordava e falava: bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. Então, assim, é uma relação que você vai construindo com Deus, Não é simplesmente algo que você faz para Deus e Ele te faz em troca. Não, é uma relação, é um relacionamento, E relacionamento leva tempo. É importante a gente investir no nosso relacionamento com Deus, não só nos dias de cultos, mas todos os dias. Sério, Dani? Como assim? Não é muita coisa? Não, gente. A gente fica sem comer? A gente não come todos os dias? A gente não vai trabalhar todos os dias? A gente não dorme todos os dias? Eu costumo dizer que o nosso relacionamento com Deus, ele também é diário, Quanto mais a gente entende a importância disso, mais a gente se surpreende com Deus. A gente sabe que o nosso Deus, ele é grandioso, que ele é poderoso, E que ele é Senhor de tudo. Mas a relação que Deus deseja ter conosco, ela é muito mais profunda. Não é aquela relação de servo para com seu Senhor, que só faz o que ele manda. E também não é só aquela relação de filho para com pai ou de pai para com filho. Que também é super importante, nós também somos filhos de Deus. Mas principalmente como amigos. A relação que Deus quer ter conosco também é uma relação de intimidade, de profundidade e de amizade. É possível ser amigo de Deus. É possível ser amigo do Espírito Santo. E quando nós somos amigos do Espírito Santo, pode ter certeza que a gente recebe do Senhor os melhores conselhos. A gente é conduzido por um caminho seguro. Você já parou para pensar quanto tempo, do seu dia você dá para Deus, você entrega para Deus? Talvez muitas pessoas pensem assim: eu vou para a igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas diariamente. Aquele tempo que você separa para você e para Ele. Porque na igreja é uma bênção,
né? Nós estamos ali em comunhão junto com os nossos irmãos. Nós somos como um corpo de Cristo, ao qual a gente interliga um ao outro, e cada um tem a sua importância, mas tão importante quanto é ir para a igreja, é importante a gente entender e aprofundar a nossa relação com Deus, com o cabeça. A gente precisa estar totalmente interligado com o cabeça, que é Jesus. Outra coisa super importante, gente, é a nossa Bíblia. É muito importante a Bíblia, né, que você vai escolher para você estudar, não só ler. A palavra de Deus não é um livro comum que a gente só lê. É muito bom e muito importante quando a gente estuda a palavra de Deus. A gente vai além do que está escrito ali. Mas quando a gente se aprofunda. E uma dica que eu posso dar para vocês, toda vez que eu vou estudar uma palavra, talvez muitas pessoas façam isso, mas tem muita gente que peca nisso. Na hora de pedir a Deus uma palavra, se focar, né, em um versículo isolado. Eu acredito que não é saudável a gente focar num versículo isolado. Né? É muito importante a gente entender que todo o contexto daquilo é tão importante quanto aquele versículo. Por quê? Porque quando a gente lê todo o contexto, isso enriquece a revelação do que Deus está querendo falar. Então, eu particularmente, sempre que Deus me dava uma palavra, eu não só lia os versículos, ou só alguns versículos. Eu lia o capítulo inteiro, começando por um capítulo anterior, por esse capítulo que Deus me deu, e pelo capítulo adiante, e às vezes até mais. Para quê? Para me entender todo o contexto. É impressionante as revelações que Deus entrega através da palavra. Então, não se foque só em versículos isolados. Tenha o hábito de ler a Bíblia, sabe? E quando eu falo ler a Bíblia, que assim, tem muitas pessoas que ouvem muito a palavra de Deus. Põe pregações, está na igreja, ouve o pastor, a pastora, ou quem Deus quer usar. Quantas pessoas por aí hoje em dia que estão escutando da boca de homens de Deus, mulheres de Deus, né, que falam coisas que às vezes nem tá na Bíblia. Então a gente vai armazenando na nossa mente coisas que a gente ouve muito falar, mas que às vezes nem é bíblico. E quando é bíblico, né, não é bem assim como foi dito. Então é muito importante ler a Bíblia, ter o hábito de ler a Bíblia, estudar aquilo que você está lendo, procurar saber o que é aquela história, né, o que é aquele capítulo está falando, o que Deus está querendo dizer para você. A escolha da Bíblia também ela é muito importante, né? A linguagem até. Parece que tem algumas Bíblias que tem uma linguagem um pouco mais difícil, umas palavras, né, mais difíceis de se entender. Então, para aqueles que estão começando, é bom, né, ter uma Bíblia com uma linguagem mais atual. A minha Bíblia hoje, atualmente, ela é essa daqui, ó, a Bíblia da Mulher Sábia, né, eu já tenho ela há 3 anos. Essa daqui é a Almeida Revista e Corrigida. Ela também tem corinhos, né, tem harpa, e ela é mais voltada, né, à mulher, né, tem vários estudos aqui sobre várias mulheres da Bíblia. Então, assim, é uma Bíblia maravilhosa, que eu gosto muito dela, muito mesmo, né. E a linguagem dela, a tradução dela é muito boa, muito fácil de se entender, né? E tem hoje em dia algumas Bíblias até mais, vamos dizer assim, mais fáceis de entender. Mas aí acaba, assim, às vezes citando no culto, né? Acaba dando uma divergência, assim, na hora da leitura, né? No sentido, assim, que às vezes as palavras usadas são um pouco diferentes. Mas isso também é questão de adaptação, a forma como você mais gosta. Eu gosto dessa versão. Tem pessoas que têm uma liturgia, né, do seu devocional, por exemplo, né? Eu começo com a oração, depois eu louvo, escuto um louvor, e depois eu leio uma palavra, depois, por exemplo, eu ouço uma palavra, e a pessoa segue à risca essa, vamos dizer assim, liturgia, né? Exatamente dessa forma. Ora, louva, lê uma palavra. Eu, particularmente, eu não tenho essa liturgia no meu momento com Deus. Então, assim, tem dias que eu oro mais do que, por exemplo, eu ouço louvores, né? Tem dias que eu leio mais, procuro, aquele momento que eu separei para Deus, estudar, por exemplo, uma palavra mais a fundo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que o nosso momento com Deus não pode ser, vamos dizer assim, robótico. Tem que ser natural, né? Ele tem que ser natural. E tem dias que vai ser necessário você orar mais. Vai ter dias que você não vai querer falar tanto, você só vai chorar escutando os louvores. Vai ter dias que você vai estar prestando mais atenção na palavra. Não que você não vá orar, não que você não vá louvar. Mas é importante a gente dar liberdade para o Espírito Santo agir. Então, assim, é bom ser regrado, né? É bom seguir, sim, assim, ter uma disciplina. Mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente não acabar entrando no automático, né? Uma coisa super interessante que eu não posso deixar passar. A gente sabe que um relacionamento, ele é uma via de mão dupla, né?
Um fala enquanto o outro escuta, depois o outro responde ou fala enquanto o outro escuta. Quantas relações com Deus hoje em dia tem de pessoas que falam bastante com Deus, oram muito, mas não conseguem discernir ou entender o que Deus está falando? Vamos dizer assim, a resposta de Deus. A gente sabe que o pecado, né, distancia o homem de Deus. Então, a santidade é algo importante para a gente conseguir estar com os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais mais abertos, né, com mais sensibilidade a Deus. E não é só porque Deus não quer falar, mas é porque a gente não está bem para entender. É como se a gente distorcesse tudo que Deus nos fala. Então, assim, é importante a gente prestar atenção na nossa santidade com Deus. Jejum, propósito, voto, e subir ao monte. Sempre também foram coisas que eu tinha o hábito de fazer, mas assim, não diariamente, né? Não sempre, toda semana, por exemplo, eu estava jejuando. A gente precisa entender que tudo que nós faz para Deus, né? Como eu disse, não é uma via de troca. Eu faço, ele me dá, ou ele faz, né? Tudo isso, claro, acrescenta no nosso espiritual. Porém, a gente precisa entender que mais importante do que quantidade de coisas que nós fazemos é a qualidade do que nós fazemos para Deus. Né? E melhor do que o sacrifício é a obediência. Então não adianta a gente fazer jejum, não adianta a gente fazer propósito, fazer voto, ouvir palavra, ouvir louvor e não obedecer às instruções de Deus. De nada adianta. Então, assim, a obediência ela é ainda mais importante do que o sacrifício. Não que o sacrifício não seja importante, né? Não que a gente não possa jejuar, que jejuar não é importante, que subir no monte não é importante. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas melhor do que sacrificar é obedecer, é seguir as instruções, né? É seguir os mandamentos do Senhor. Porque a gente sabe que o maior sacrifício quem fez foi Jesus. Então, nada do que a gente faça para Ele vai pagar, né? Não chega nem perto do que ele fez. Então, assim, o maior sacrifício já foi feito. E sim, Deus vai requerer, às vezes, alguns sacrifícios, né, para nós, mas muito mais para nos desenvolver, para trabalhar em nós, do que necessariamente por Ele. Vai ser por nós. Né? Às vezes, tem sacrifício que Deus vai nos pedir, que vai trabalhar muitas coisas em nós. Vai trabalhar a disciplina, vai trabalhar a obediência, vai trabalhar tantas coisas, né? Tantos propósitos, às vezes, que eu fiz com Deus, e Deus, por exemplo, estava trabalhando a paciência, Deus estava trabalhando a disciplina, Deus estava trabalhando, assim, diversas coisas, diversos detalhes. É impressionante como Deus vai nos tratando, assim, nesse dia a dia. Ser acompanhado de perto todos os dias pelo Espírito Santo, por Deus. Isso é maravilhoso, isso muda, isso transforma a nossa vida. Imagina uma pessoa aí que você gosta muito, que você sente admiração e que você ficaria muito feliz se você tivesse um acompanhamento de perto. Imagine uma pessoa, talvez um pregador, o seu pastor, ou alguém que você admire. Imagine você ser acompanhada por essa pessoa. Não seria um privilégio? Não seria maravilhoso? Você não faria isso com, vamos dizer assim, com uma alegria, com um vigor a mais? Então, mas tudo o que você precisa para que esse momento seja grandioso já está com você, que é Deus. Ele é maior que qualquer pessoa. Ele te ama muito mais do que qualquer outra pessoa. A atenção que ele vai te dar, o zelo que ele vai ter com você, o cuidado que ele vai ter com você, o tratamento que ele vai ter com você, vai ser infinitamente maior do que de qualquer outra pessoa. Né? Então, assim, eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, eu senti apoio de muitos homens e mulheres de Deus. Pessoas, assim, que foram cruciais para o meu crescimento, sabe? Que orou muito por mim, que ora muito por mim, que me ajudou muito. Mas o principal, o primeiro que estava ali no dia a dia comigo, que me conhecia o meu silêncio, conhecia as minhas lágrimas, conhecia as minhas orações, era Deus. Ele foi, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, o meu conselheiro, o meu mestre. Se tem alguém que pode te ensinar e mudar a sua vida, é Ele. Eu espero que esse vídeo tenha falado grandemente com você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém e que Deus te abençoe.